Irmãos, nosso tema hoje é aperfeiçoamento, desempenho e edificação. Esse é o nosso tema de hoje. Qual é o tema de hoje? Aperfeiçoamento, desempenho. Muito bem. Vamos curvar a cabeça, vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Pai querido, nós estamos na Tua presença nesta manhã. E nós agradecemos, Senhor, por cada irmão e por cada irmã que está aqui conosco, os que estão aqui para ouvir a Tua palavra, para ter comunhão, para buscar a Tua presença. Pai, que nesta manhã o Teu Espírito Santo venha trazer a Tua direção neste momento especial, que é o momento da Tua palavra, em que o Senhor fala conosco através da Bíblia Sagrada. Que o Senhor traga entendimento, esclarecimento, direção, fortaleça a nossa mente, o nosso coração, Senhor, não só para aprender alguma coisa, mas também para que a gente possa colocar em prática, para que a gente possa viver esses princípios. Pai, em nome de Jesus, tomamos autoridade neste ambiente, repreendemos tudo aquilo que atrapalha, que impede, que bloqueia, qualquer ação humana, carnal, diabólica, que não tenha poder neste local, e que Teu Espírito Santo haja sobre cada coração, trazendo a declaração da Tua vontade para nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, obrigado. O nosso texto de base é 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e versículo 11. Essa é a nossa base. Diz assim, sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Quem prega, pregue a palavra de Deus. Quem serve, sirva com a força que Deus dá. Façam assim para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, irmãos, nós trouxemos aqui durante várias semanas, nós fizemos 8 semanas na quarta-feira, nesse tema, 2 meses, e hoje é a nossa 7ª ministração neste tema, também de dons espirituais. Então nós temos aí então uma série de 15 ministrações. E basicamente quase tudo que nós falamos sobre os dons espirituais, nós falamos baseado em textos do apóstolo Paulo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo foi o apóstolo que mais escreveu. Grande parte do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Basicamente, a doutrina da igreja está contida nas cartas de Paulo. Porque os outros cristãos que eram judeus, eles já tinham uma boa base que vinha de uma herança espiritual. Então, era reforço e ajustes, eram mais simples. Agora, Paulo lidava com pessoas que não tinham nenhuma referência da palavra de Deus, com pagãos, né? Ele lidava com os romanos, que eram idólatras, com pessoas de vários lugares, ainda as pessoas não tinham referência alguma. Então, Paulo tinha que ter mais ênfase e um cuidado maior. Por isso, nós temos muito mais textos de Paulo a igrejas fora de Israel do que as cartas como de João ou de Pedro, né? Mais ligado às pessoas da igreja mesmo, de base dos judeus, dos israelitas. Tá? Mas mesmo assim, nós temos a referência sobre dons em várias partes do Novo Testamento. E hoje eu trouxe para vocês uma reflexão do apóstolo Pedro. E Pedro, ele dá um conselho para os cristãos. Ele fala, sejam bons o quê? Administradores do quê? Dos diferentes dons que receberam de Deus. Pedro não escreve muito sobre dom. Mas esses 2 versículos dão uma base que é a mesma base de Paulo. Lógico que Paulo explica muito mais, né? Mas é que ele fala, primeiro, sejam bons administradores. Quer dizer, cuidem bem, administrem bem o quê? O dom, o presente que recebeu de Deus,
E o dom é o quê? Um presente, a palavra dom quer dizer presente, e o dom é dado para cada um conforme a vontade de Deus. E o dom não é para guardar, o dom é para utilizar, para usar os dons, né? Então ele fala, sejam bons administradores dos diferentes dons. E aqui quando ele fala diferentes dons, nós já aprendemos que os dons são diferentes. Existem inúmeros dons. Ontem mesmo nós fizemos uma avaliação de 30 dons diferentes. 30 dons diferentes. Então, a Pedro também diz que os dons são diferentes. Não existe só dom de pastor, não existe só dom de cantar, tocar, dom de obreiro. Existem inúmeros dons que nós não entendemos, que nós não conhecemos todos, estamos aprendendo agora, estamos nos aprofundando. Durante muito tempo, parece que as pessoas esqueceram de outras partes da Bíblia e só falavam dos 9 dons que estão naquela lista de 1 Coríntios, capítulo 12. E a gente já viu aqui inúmeros dons em outros textos. Os textos principais estão em 1 Coríntios 12, em Romanos 12 e Efésios 4. Mas existem outros lugares também fazendo referência sobre dons espirituais. Então, aqui nessa frase você vê vários princípios de Pedro confirmando os ensinamentos de Paulo. Primeiro, ser bom administrador. Ele fala para Timóteo, cuida, coloca em prática. Paulo chama a atenção da igreja de Corinto. Vocês têm muitos dons. Os dons são dados por Deus. Aqui diz diferentes dons que receberam de Deus. E aí ele fala que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Então, quando ele fala que cada um use, ele está reafirmando o princípio que todos têm pelo menos um dom. Não diz aqui ele não diz assim que quem recebeu ou alguns que receberam devem usar os seus, que cada um, quer dizer, todas as pessoas que pertencem a Jesus têm pelo menos um dom espiritual. Que cada um, aqui diz, use o seu próprio dom para o bem dos outros. O dom é uma capacitação sobrenatural que o Espírito Santo coloca em nós para fazer alguma coisa, para realizar determinada tarefa, né? Com excelência, não é de uma maneira comum, que qualquer um poderia fazer, não. É com excelência para o bem dos outros. O dom não é para o seu bem. O dom está em você, mas é para o bem dos outros. Pastor, mas eu não sou beneficiado com o meu dom? Sim, porque você é o portador do dom. Então, naturalmente, você é abençoado. Mas o objetivo é que você abençoe a vida dos outros. Porque se o dom não for usado para o bem dos outros, para você também não vai fazer bem. Tenha certeza disso. O nosso bem maior está em fazer pelos outros. E aí a bênção vem sobre nós. Fala amém? Tá? É disso que Pedro está dizendo aqui. Então diz assim, 11. Quem prega, pregue a palavra de Deus. Lembra que eu já falei para vocês de Romanos 12? Que Paulo mostra de uma maneira simples? Aqui também Pedro fala a mesma coisa. Né? Quem prega, prega a palavra de Deus. Quer dizer, você tem um dom de pregar? Então pregue. Ele fala, quem tem dom de pregar, profetize. Quem tem dom de fazer tal coisa, faça outra. Não. Ele está dizendo o seguinte, use o seu dom para fazer aquilo que você tem dom. Como assim, pastor? Isso é uma coisa lógica, mas muita gente não entende isso na igreja. Há uma confusão nas igrejas cristãs de achar, né, que para fazer a obra de Deus, a gente faz a obra de Deus porque a gente orou. Não, a gente ora, claro. A gente se consagra? Sim. Mas a obra de Deus é feita com o poder de Deus através de nós. E esse poder de Deus se chama dom. Então o dom me capacita para realizar determinada tarefa para o reino de Deus. Então ele fala, se você receber um dom de pregar, o que você tem que fazer? Pastor, mas isso é uma coisa tão lógica. Mas tem gente que não entende isso. Não entende. Tem gente que acha que ter dom é para fazer tudo. E tem gente que acha que não tem dom. Tem gente que acha que ele que escolhe o que ele vai fazer. Não.
Quem escolhe é Deus. Qual é o seu dom, qual é o seu chamado? Porque é um presente, tá? Presente de verdade, uma dádiva, você não escolhe, é dado para você. Não é por merecimento, por conquista, porque você é bom ou porque você é mais espiritual. Não. É por isso que o dom é dado, ele é ativado na pessoa no momento que ele entra para o corpo de Cristo. Porque, o meu dom é porque eu tenho muito tempo aqui na igreja. Irmão, não existe tempo dom de tempo. Não. Não. A partir do momento que você faz parte do corpo de Cristo, você tem uma função, um compromisso. A gente, quando é mais novo, tem dificuldade para entender, porque está chegando, está começando, mas a gente vai desenvolvendo, trabalhando e servindo, e nisso nós vamos aprendendo um pouco mais, nos conhecendo melhor. Se não formos teimosos e formos abertos para aprender, a gente não demora demais para conhecer o nosso dom. Agora, a teimosia é inimiga da ação do Espírito, porque a gente tem que ser sensível à voz do Espírito. E muitas vezes parece que nós estamos dizendo para Deus que Deus errou. Não foi o tema das mensagens que nós fizemos aqui no domingo. Deus errou? Porque se Deus me deu determinado dom, o que eu tenho que fazer? Utilizar o dom do jeito que Deus deu. Por que eu vou inventar para fazer outra coisa? Querer outra coisa? Né? Se você não assistiu essa ministração, tem lá no YouTube, né, a ministração chamada Deus errou? Exatamente nessa questão. Então, o que o Pedro está dizendo aqui, quem prega, prega a palavra de Deus. Não inventa moda. Quem serve, faz o quê? Quem tem o dom de servir, sirva. Ué, simples assim. Não inventa moda. Com a força que Deus dá. Aí diz assim, façam assim para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, nós servimos uns aos outros, usamos nossos dons, manifestamos Deus nessa terra através dos nossos dons, quando servimos as pessoas da igreja e fora da igreja. Tudo isso é para quem? Para o quê? A glória de Deus. Cuidado, dom não é troféu, não é medalha de honra, não é ostentação. Eu tenho dom tal, quase ninguém tem esse dom. Esses dias, não sei, eu estava rodando na internet, e aí tem um pessoal da Bereana, que é Bereana com Humor, não sei se vocês seguem lá. A igreja Bereana é a Assembleia Bereana que tem na Vila Mariana, que é do pastor Walter Brunelli, que é primo da missionária Ruth, né, que é um teólogo. E eles têm lá um Instagram deles que é Bereana com Humor. Que eles veem essas coisinhas estranhas que acontecem nas igrejas, uns negócios estranhos. Enfim, eles põem lá, só. E eu estava passando lá e tinha um cara falando assim, no mundo inteiro, um senhorzinho falando, só eu, viu esse vídeo? Só eu e o meu sobrinho, falou o nome dele, que tem esse dom no mundo inteiro. Você pode procurar em todo lugar. Caramba, meu! Irmãos, cada um tem o seu dom? Sim, mas também não é desse jeito. Não é desse jeito também, que só uma pessoa no mundo vai ter o dom, quer dizer, porque, irmãos, não há lógica para isso. Porque onde há uma igreja, tem que ter os dons de Cristo para servir as pessoas. Diferentes, variedade de dons. Há muitos dons. A Bíblia diz que a diversidade de dons, a diversidade de manifestações do dom, né? Mas um dom no mundo inteiro. É igual uma igreja dizer que a única igreja que salva é ela. Já é uma heresia, porque a igreja não salva. Quem salva é Jesus. Entendemos? Qualquer lugar que diz o seguinte, que só essa igreja que salva, cai fora. Porque está ensinando errado. Só a minha igreja que... Não, a igreja não salva. Quem salva é Jesus. Pastor, nós pertencemos a uma igreja, claro, com alegria, amamos a nossa igreja, mas não é a igreja que salva. Quem salva é Jesus. Então você vê muita coisa por aí, né? Muita conversa. E tem gente que também acha que... Tem muita gente que acha que não tem dom, que é mais comum, mas também tem gente que se acha a última Coca-Cola do deserto. Que só ele tem um dom, ninguém mais tem. Não, irmãos.
Né? Talvez uma igreja, uma estrutura um pouco menor, você tenha uma pessoa com um dom diferente de outras pessoas. Mas no âmbito geral das igrejas, de uma igreja maior, ou de as igrejas, com certeza tem muitos irmãos que têm o mesmo tipo de dom. E não há problema nisso. Que eu já expliquei para vocês, que os dons que nós temos, eles se misturam e formam uma coisa completa. É normal isso. Avançando aqui, irmãos, eu quero mostrar uma imagem para vocês aqui. Põe para mim, por favor. Vamos lá, põe para mim. Estão vendo isso aí? Ó? O que é isso aí? Tá, o nome já está dizendo. É uma carroça sem rodas. Muito bem, deixa eu ver. Ali também a imagem ficou um pouco escura, né? Mas dá para vocês verem, né? Tem um coitado aqui, ó, se matando. Ele arrumou uma pessoa mais nova para ajudar a empurrar do lado de trás, né? Porque tá difícil, não tá ou não? Tá ou não tá? Por que tá difícil puxar isso aí? Põe a próxima imagem para mim. Põe a próxima imagem para mim. Carroça sem rodas. Por que esses homens estão se matando para empurrar essa carroça, que provavelmente não chegará a lugar algum? Porque eles não colocam as rodas que estão dentro da carroça e terminam sua tarefa? Olha o que tem lá dentro da carroça. Pastor, que coisa doida é essa? Mas eu não inventei isso não, tá? Isso é uma ilustração, a gente adaptou a ilustração, mas é uma ilustração que já tem algum tempo, do pastor chamado Christian Schwarz, um alemão, que fala sobre dons. É exatamente isso. É uma carroça que os caras estão se matando para arrastar, né? Pesada, e lá dentro está cheio de quê? Roda. Qual seria a lógica? Colocar as rodas ali e ia rodar. Sabia que muitas vezes a igreja está assim? Isso é uma ilustração de uma igreja que não usa os dons. Tem poucas pessoas se matando de trabalhar. Né? Um já está trabalhando mais tempo, pode ver que já está mais velho, meio barrigudo um pouco. Cansado. Olha a situação desse cara. E ele arrumou um obreiro mais novo, tá vendo? Ele não está tão cansado. Porque ele está começando agora. Daqui uns anos ele vai estar pior que aquele ali. Ué? Irmãos, é uma realidade de igreja, irmãos. Como eu disse para vocês, eu sou velho de igreja. Já tenho 40, esse ano estou completando 44 anos que eu estou na igreja. Deixa eu ver. Não, que dia é hoje? Amanhã completo 44 anos que eu fui batizado. Entendeu? Já estou há um pouco mais, né? Porque eu fiquei uns 3 meses desde que eu entrei na igreja até ser batizado. Eu já tinha entregue a vida para Jesus, estava esperando o batismo. Então, já pode contar 44 anos que eu entreguei minha vida para Jesus. Então, irmãos, eu já vi muito acontecer. Gente chega novo assim, bonito, cheio de vitalidade, passa alguns anos, está daquele jeito ali. Por quê, irmãos? Porque pouca gente trabalhando para fazer no lugar de muita gente. Então, esse é um erro comum, né? É um erro comum, irmãos, nas igrejas. Por quê, irmãos? Porque nós estamos tentando fazer a obra sem usar os recursos que Deus colocou na própria igreja. Porque além das rodas não estarem rodando aqui, elas ainda estão fazendo peso lá em cima. Vocês entenderam, né? Entendeu? Quer dizer, elas não estão nem colaborando, mas estão sobrecarregando quem está trabalhando. É muito comum nas igrejas, tem várias pessoas que elas estão não estão produzindo, não estão usando os seus dons e ao mesmo tempo estão sendo peso para os poucos que estão trabalhando. Eu falei que a média, estatisticamente, não é achismo não, tá? Isso não é a pesquisa que o Lula e o pessoal dele fazia, não. Tem 30 milhões de pobres não sei aonde, entendeu? Não é isso não. Ele mesmo falou que eles inventavam um número que as pessoas de fora falam, né? Não, é pesquisa mesmo. Mostram que
no máximo 20% das pessoas trabalham para cuidar de 80%. Essa é a média das igrejas no Brasil e fora do Brasil. Tá? Então, irmãos, mas isso não é o que Deus planejou para a igreja. Deus planejou para a igreja que cada um recebeu o seu dom, coloque o seu dom para colaborar para que toda a igreja funcione, ande melhor, se desenvolva. Né, irmãos? Então, irmãos, o que isso quer dizer para nós? O que isso quer dizer para nós? Muitas vezes, o pastor, ou a pastora, né, ou líderes, e até irmãos estão sobrecarregados com muitas tarefas, que muitas vezes não são as suas, mas parece que nada sai do lugar. Enquanto isso, na igreja existem muitos membros, coloquei rodas porque eu estou usando esse exemplo aqui, só observando o esforço de poucos e muitas vezes criticando pela falta de progresso do ministério. Que normalmente quem está trabalhando, a maioria das vezes não está reclamando. Quem mais reclama são os que não trabalham. Desculpa a franqueza, irmãos, mas eu estou aqui em casa com vocês e nós temos que esclarecer isso. Deixar isso bem claro. Né? É assim, ó. Por que fulano não faz isso? O irmão não é obreiro? Por que não faz isso? Por que não faz aquilo? Por que não faz aquilo outro? Por que não faz aquilo outro? Vocês lembram, irmãos, na igreja em Atos, a igreja começou a crescer e aí começou a haver uma necessidade, porque eles davam assistência para muitas pessoas, muitas famílias, eles trabalhavam num sistema de comunidade, de compartilhamento de bens. Aquele sistema foi só em Jerusalém, isso não se repetiu nas igrejas fora de Israel, mas é um sistema que eles adotaram. Né? Então isso não se perpetuou sobre as igrejas fora de Israel. No caso de Jerusalém, a igreja trabalhou assim, em outros lugares não. Só para deixar claro isso para vocês, tá? E o que acontecia? Começou a aparecer algumas viúvas de alguns estrangeiros que não estavam tendo a atenção necessária. E aí os apóstolos se reúnem e falam, olha, há um problema que precisa ser resolvido. E eles dizem assim, olha, nós precisamos eleger homens fiéis, tal, que possam cuidar disso, para que nós possamos dedicar à oração e à palavra. Distribuição de tarefas. Então, irmãos, por quê? Porque senão sobrecarrega. Em muitos lugares, irmãos, o pastor ou a pastora, ele tem que fazer compra de mercado para os outros, ele tem que levar no hospital, ele tem que levar a criança para nascer, entendeu? É desse jeito, irmãos. Ele tem que marcar consulta no posto para alguém, ele tem que... É desse jeito. Pastor, está errado? Não é que está errado, mas a pessoa tem outras coisas que é sua função. Mas o porquê, irmão? Que tudo fica em cima do pastor, da pastora, ou de 2, 3 obreiros lá. Sempre. Tem um monte de gente que sabe fazer, às vezes sabe até fazer melhor. Normalmente os que criticam sabem fazer, sabem até fazer melhor, mas não se dispõem para fazer. Irmãos, a igreja é uma comunidade, é um grupo de pessoas que se ajudam mutuamente. Né? Que se apoiam mutuamente. Então, às vezes, nós temos pessoas sobrecarregadas para fazer a coisa andar. Só que não anda porque a parte de andar, em vez de andar, está montado nas costas do outro. Vocês viram a imagem da carroça aí cheia de roda em cima e sem roda para rodar. Tá? Então, irmãos, eu volto a afirmar. Tá? Volto a afirmar, tudo o que precisamos para avançar já está dentro da nossa igreja. Tudo que nós precisamos para avançar, não é para manter, é para avançar, nós já temos dentro da igreja. Todos os dons para fazer a igreja progredir, crescer, cuidar melhor das pessoas, já estão aqui dentro. Mas muitas pessoas ou não sabem, ou não se despertaram para isso. Né? Talvez você também sinta que está na igreja errada, mas isso não é verdade. Tanto você como as outras pessoas em nossa igreja
foram chamadas por quem? Por Deus. Deus é sábio e perfeito em suas ações. Foi por isso que ele nos colocou nessa igreja e não em outra. Por que Deus nos trouxe para cá? Ele não podia ter mandado de ir para outro lugar? Ah, não, devia estar em tal lugar. Não, você está no lugar que Deus quer que você esteja. Entendeu? Você está querendo ser roda no lugar que já tem roda. E aqui que está sem roda, você não quer ser roda. Vocês entenderam a roda, né? É da ilustração que eu estou usando aqui. Ah, mas lá o ministério social funciona muito bem. Aí a nossa igreja não está funcionando muito bem. Ué, está precisando de você. Você quer ajudar lá? Não, vem ajudar aqui. Irmão, tem gente que é engenheiro de obra pronta. O que é engenheiro de obra pronta? Depois que está tudo feito, ele vem botar o quê? Defeito. Podia ter feito isso. Se fosse eu, teria. Irmãos, não me levem a mal. Eu brinco assim, faço essas afirmações. Não é para o seu mal, é para o seu bem. Sabe por quê? Porque lá em Mateus 24, é um texto muito conhecido, Mateus 25, Jesus fala sobre a parábola dos talentos. Ele diz que um dia nós prestaremos conta do que recebemos. Você recebeu um dom e Deus quer que você coloque em prática. E um dia ele vai dizer o que você fez com o talento ou com o dom que eu te dei. E você vai responder o quê para ele? Porque lá não tem volta mais, tá? Quando você chegar diante de Jesus e ele perguntar o que você fez com os dons que eu te dei, com o talento que eu te dei, ali não tem volta mais. Aqui ainda tem jeito de resolver. A gente está aqui ainda dá para resolver. Fala, amém, irmãos? Enquanto nós estamos aqui, receba uma correção, receba uma bronca, receba essa palavra para você, não com o coração fechado, o pastor está me cobrando, está pegando meu pé, não tem nada a ver com a minha vida. Irmãos, diretamente eu não tenho nada a ver com a sua vida, mas como seu pastor, eu respondo para Deus se eu não te ensinar. Se eu não te ensinar as verdades que eu conheço da palavra de Deus, eu estou negando o meu dom. E aí, além de você ter que prestar conta lá, eu também vou ter que... Eu vou chegar diante de ele e falar, o que você fez com o talento que eu te dei de ensinar a palavra? Você ensinou? Eu contei histórias, eu falei umas coisas bonitas, o povo ficou feliz, voltou para casa e mudou o que na vida deles? Nada. Ele vai falar para mim o quê? Servo mau e negligente. Entenderam, irmãos? E eu também não quero ouvir isso, e também não quero que você ouça isso quando você encontrar com Jesus. Porque lá não tem volta mais. Eu já até falei aqui, eu não ligo se você sair daqui, às vezes, bravo comigo. Não, o pastor falou um Zé. Mas pelo menos você ouviu a verdade. Você vai refletir no que eu falei com você. Do que você sair daqui, nossa, como o pastor prega e fala uns negócios fortes, ó. Arrepiei, ó. E a sua vida não muda nada. O que muda você é a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Libertará. Muita gente corre atrás de uma igreja, de um lugar que fale coisas agradáveis. A igreja ora por você, te apoia. Você está passando por problema, a gente vai te ajudar, vai orar, vai abraçar a causa com você. Nós somos a igreja que ora, que acompanha, que abraça a causa. Mas preste atenção. O papel da igreja é trazer amadurecimento. Você não vai ser bebê para a vida inteira espiritualmente, você tem que crescer. E a gente cresce assumindo responsabilidades. Você sabe que alguém é maduro pelo nível de responsabilidade que ele tem. Quando você vê gente que não gosta de responsabilidade, ele é uma pessoa imatura. Essa é a verdade. A maturidade traz consigo responsabilidades. Quando a gente é criança, fala, não, criança é para divertir, para brincar, na verdade não. Mas vai crescendo, começa a ter o quê? Responsabilidade. Isso é a vida real. Isso é a vida real.
E na igreja também é assim, a gente está chegando, começa a aprender os primeiros princípios, vai recebendo um cuidado e não há problema nenhum nisso. Você que é novo na igreja, não tenha problema, não tenha dificuldade de pedir oração, pedir conselho, pedir ajuda, nós estamos aqui para isso. Assim como um dia nós chegamos aqui e nós demos muito trabalho para as pessoas que cuidaram de nós, sim ou não? Quem já é antigo da igreja aqui, deixa eu ver, 10, 20 anos. Vocês deram trabalho para... Nós demos muito trabalho, irmãos. Mas agora nós trabalhamos. Essa é a lógica, entendeu? Não há problema nenhum, irmãos, nisso. Porque quando uma criança nasce, preste atenção nessa lógica. Quando o bebê nasce, você não vai colocar o bebê para executar tarefas, vai ou não? Mas quando ele fica um pouquinho maior, já anda, já tem uma certa habilidade, fala, filho, pega o seu prato, coloca lá dentro da pia, não é assim, não? Não dá para fazer? Ó, joga o lixo no lixo. Não é uma grande responsabilidade, mas já começa a ter pequenas responsabilidades. Sim ou não? Vai crescendo, começa a ter mais, arruma a cama, arruma o seu quarto, limpa ali, deixa aquilo ali, e progressivamente. Então você que é novo na igreja, não se sinta, o pastor está querendo que eu... Não, ninguém vai querer que você faça uma coisa que você não passou no processo. Fique em paz. Mas entenda que o que nós esperamos é que num processo natural, com o passar do tempo, as pessoas amadureçam. A minha crítica aqui é para gente que está há muito tempo na igreja e não amadurece. Né? É como um bebê chorão, né? Que nada tá bom e não pode acontecer. Eu brinco muito aqui, né? Que é aquele filho de 40 anos que tá, mamãe, cadê o meu todinho? Mamãe, cadê o meu todinho? Né, assim, meu danoninho. E tem crente que está desse jeito. Pastor, irmãos, desculpe, irmãos, eu preciso falar. Eu preciso falar, irmãos. Por quê? Vou repetir. Nós vamos chegar um dia diante de Jesus e ele vai perguntar o que você fez com os talentos, com os dons que eu te dei. Lá não tem volta mais. Então, há um processo da sua conversão, quando você entrega a sua vida para Jesus, é batizado, você nasce de novo, você começa como um bebê espiritual e você vai progredindo num processo. Naturalmente vai aprendendo uma coisa a outra e vai crescendo, normal. Mas não é normal ficar já muito tempo na igreja e só receber e não produzir. Isso não é normal. Tá? É porque eu não tenho dom. Nós já provamos aqui para você por diversos textos, diversas maneiras, que todo mundo tem um dom espiritual. Todo mundo foi chamado para fazer alguma coisa, todo mundo recebeu de Deus alguma capacitação. O que a gente não pode é ficar desta maneira. Me perdoe a insistência, é porque há uma urgência, tanto para a igreja, como da igreja para o mundo. Porque se a igreja, irmãos, estiver envolvida somente em cuidar das necessidades dela mesma, o mundo vai indo para o inferno. Porque a natureza do ser humano é, primeiro eu cuido de mim e depois eu cuido dos outros. Na lógica, não está errado. Por quê? Porque como é que você vai cuidar dos outros se você não consegue cuidar de você? Né? Quem já viajou de avião? Deixa eu ver aqui. Quase todo mundo. Olha que legal. Muito bem. Então, quando você viaja de avião, antes do avião levantar voo, decolar, os comissários de bordo, eles falam assim, várias instruções, tem não sei o quê, embaixo do banco, tem não sei o quê. A gente viaja daqui para Brasília, não tem mar, mas se o avião cair na água, vai ter não sei o quê, não sei onde vai ter, não é? Mas tudo bem. Tem os botes salva-vidas, não é isso? Mas tudo bem. Mas faz parte da instrução, não é? De repente o avião muda de rota, né? Mas voltando aqui, brincadeiras à parte. Tem uma hora que fala assim, se a cabine, né, do avião despressurizar, tiver aquele ar que é o controlado, máscaras cairão
Alto, mas a gente já viu isso em filme, graças a Deus. Você já viu pessoalmente isso aí no avião? Graças a Deus eu nunca vi. Graças a Deus eu nunca vi. Mas a gente vê em filme, né? Cai as máscaras. E qual é, presta atenção, qual é o ensinamento? Primeiro, põe nas crianças, é isso ou não? Não, põe em você. Depois que você colocou em você, você vai e coloca nos outros. Por quê? Porque nessa tentativa de colocar em alguém, pode faltar o ar, você desmaia, nem você nem ele. Certo, irmãos? Então, o que é certo, irmãos? Para eu poder cuidar com a eficiência das pessoas lá fora, a gente precisa colocar em prática aqui. Começa por aqui. Entendemos? Mas muita gente na igreja não quer ter responsabilidades. E aí, irmãos, aí fica. O foco da igreja fica de cuidar das pessoas que não estão produzindo, só cuidando. E a gente não consegue dar conta de cuidar dos daqui e ir para o lado de fora cuidar, buscar os de fora e cuidar deles. Agora, se nós estamos, cada um usando o seu dom, servindo uns aos outros, todo mundo trabalhando com amor e com carinho, nós temos força para ir lá fora e ajudar mais as pessoas. Que esse é o papel da igreja também. Cuidar dos de casa e estender a mão para os que estão de fora também. Perceberam porque muitas vezes a igreja não é eficiente na sua evangelização, na sua consolidação? Por quê? Porque o tempo que a gente deveria estar gastando com isso, a gente está dando foco para quem segurando na mão de quem já sabe andar há muito tempo. Essa é a verdade. Tá? Então nós precisamos despertar para essa verdade. A carroça está cheia de rodas. Precisamos colocar o quê? Colocar as rodas para rodar, tá? Então, irmãos, nós temos os dons necessários para fazer a nossa igreja andar. O que nós precisamos é colocar o quê? Essas rodas para... Uma roda foi feita para quê? Sério? Sério mesmo? Uma roda foi feita para quê? Meu Deus, como... Nossa, uma inteligência tão grande. Pastor, mas é uma coisa óbvia, uma roda foi feita para quê? Para rodar. Aí vem a pergunta, e você não está rodando por quê? Irmãos, vamos lá, avançando. Dons ministeriais, vamos falar um pouquinho disso aqui para você entender a importância disso. Em Efésios 4:11, o apóstolo Paulo apresenta 5 dons ministeriais. Ele diz assim, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Esses são os dons que lhe deram na igreja. Esses dons lideram e ativam os dons da igreja. Não é para esses dons fazerem tudo na igreja. Tá? O versículo 12 diz assim, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então, o 11 diz que ele deu alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao quê? Ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. E o que mais? Para a edificação do corpo de Cristo. Então, o que a maioria das pessoas entende? Que esses dons de liderança, eles são os responsáveis por fazer tudo na igreja. Não é isso? Não é o pensamento de quase todo mundo, não é assim, não? Esse trabalho é do pastor, não é assim, não? Não, esse trabalho é do fulano de tal, da pastora fulano, do fulano de tal. Porque na cabeça da gente, o trabalho é feito só por quem... Não, irmãos. O trabalho de liderança, qual é o trabalho da liderança? Fazer tudo no lugar dos outros? Não, aqui... Vamos lá. Nós temos 3 expressões. Põe para mim separado. 3 palavras importantes. O quê? Aperfeiçoamento,
desempenho e edificação. Então, o que é aperfeiçoar? É arrumar, consertar, trazer o quê? Para a sua posição original. Agora há pouco, nós estávamos falando aqui sobre as rodas, né? Não é isso, não? O irmão falou assim, e se a roda estiver amassada? Não falou isso? Se a roda estiver torta, não é isso? Ouvi. Não, eu não tenho problema com isso, não. Eu entendo. Agora eu vou explicar. O que acontece, irmãos? O nosso trabalho pastoral é arrumar a roda. Mas não é rodar no lugar da roda, entendeu? Eu não posso fazer a sua tarefa, mas eu ajudo você a ficar melhor para que você faça a sua tarefa. Isso é aperfeiçoamento. Você chega na igreja, você é novo, né? Batizou agora. Então você vem com dúvidas, com dificuldades, com as suas lutas, como todos nós viemos. E o nosso papel é orar, ensinar, acompanhar. Isso é o quê? Aperfeiçoar. Para que o que Deus colocou na sua vida funcione, para você ajudar outras pessoas, outros irmãos e outras pessoas. Todo mundo aqui chegou de raio de roda quebrado. Não é isso ou não? Com aro quebrado, roda aqui Tabaté quadrada. Tinha gente aqui que tinha a roda quadrada. Sim ou não? E Deus foi, através da nossa liderança, foi nos aperfeiçoando. Nós não estamos ainda 100%, mas nós já conseguimos rodar já. Graças a Deus. E a gente vai o quê? Aperfeiçoando. Roda precisa de manutenção, mesmo que ela já esteja rodando. Sim ou não? E a palavra, a oração, o jejum, vai colocando a gente para trabalhar. Sem problema nenhum. Então, o trabalho da liderança da igreja não é fazer o seu trabalho, mas é ajudar você a ficar melhor, curar, libertar, curar sua alma dos traumas, ajudar você a se libertar de problemas, de lutas, de enfermidades ou de vícios, enfim, de situações complicadas. Isso é aperfeiçoamento. Para quê? Para o desempenho. Quando fala de desempenho, fala de realizar algo, desempenhar, quer dizer, realizar alguma coisa. Primeiro, nós somos aperfeiçoados para que nós possamos desempenhar bem uma tarefa, fazer bem algo. Quando fala de desempenho, fala de começar a produzir algo. Então, o papel da liderança da igreja é aperfeiçoar, ajudar você a melhorar, para que você tenha um bom desempenho, para que você consiga fazer bem o seu trabalho. E isso vai resultar no quê? Edificação. De quem? Vamos ler o texto. Volta o texto para mim de novo. Volta o texto. Para a edificação de quem? Do corpo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Então, irmãos, tudo volta para cuidar um dos outros. Porque hoje eu estou ajudando a cuidar de pessoas, mas um dia alguém cuidou de mim. Não uma, várias pessoas cuidaram de mim. Me ajudaram a aperfeiçoar, me ajudaram a ter um desempenho, e hoje eu ajudo edificando o quê? O corpo de Cristo com o meu dom, que é de ensinar. Entendeu? Cada um de vocês, segundo o dom que vocês têm, vocês passam um processo de aperfeiçoamento para gerar um trabalho, um desempenho que vai resultar no quê? Na edificação, no equilíbrio, numa coisa edificada, numa coisa sólida, que é uma igreja consistente, uma igreja abençoada. É isso que Deus tem para nós. Então, eu não estou aqui fazendo, pastor, você está querendo tirar a responsabilidade dos seus ombros e jogar para nós. Não, eu estou mostrando para vocês na Bíblia. Se você tiver uma interpretação diferente, por favor, me ajude. Porque esse é o objetivo dos dons ministeriais, não é fazer do seu lugar. A gente ajuda você para que você faça o que é. Ninguém está dizendo que você tem que fazer o que é para eu fazer. O que eu estou dizendo é que muitas vezes nós que lideramos, fazemos algumas coisas que nós não fomos chamados para fazer, porque faltam pessoas para fazer. E aí a gente tem que dividir o nosso tempo. E aí, se vocês sabem, tudo aquilo que você fraciona o seu tempo, para muita coisa, você nunca é bom em nada. Mas quando você dedica a ser um especialista na sua área, você vai ter mais eficiência no seu trabalho. Então, os dons ministeriais ajudam o desenvolvimento da igreja,
para que cada um também cumpra a sua parte como parte deste corpo, e aí todo mundo fica bem. A igreja fica bem, e a igreja é poderosa como igreja, e é poderosa lá fora também para abençoar a vida das pessoas. Fala amém, irmãos? Tá? Então, esse é o objetivo dos dons que nós temos aprendido aqui. Por isso que eu chamei essa mensagem de aperfeiçoamento, desempenho e edificação. Esse é o processo que Deus quer trabalhar na igreja. Né? O que nós vemos, irmãos, é que Paulo não está criando títulos bonitos para os líderes da igreja. Porque muitas vezes, em muitas igrejas, é comum pessoas terem títulos, mas esses títulos não querem dizer nada. É só título. Eu vou ungir o irmão fulano de tal, a evangelista, pastor, porque senão ele vai embora da igreja. Não pode ser isso, irmãos. Não pode, de forma nenhuma. A unção tem a ver com o trabalho. A unção é um reconhecimento de um trabalho que já está sendo executado, e não uma unção é para alguém trabalhar. Primeiro executa, comece a executar. A unção é o que? Um reconhecimento do ministério para quem já está trabalhando. É assim que funciona. Mas muitas vezes a gente vê muitos lugares em que tem pessoas que têm um título, e você fala, você cuida de quê? Você faz o quê? Eu sou pastor. De quem? Aonde? Qual a sua responsabilidade? Não, eu vou lá na igreja, eu estou lá. A pessoa não consegue definir nem com palavras o que ele faz. Imagine o que ele faz. É muito comum isso acontecer. Mas biblicamente não deveria ser assim. Tá? Então, voltando aqui. O que vemos é que Paulo não está criando títulos bonitos para os líderes da igreja, mas sim mostrando qual é a responsabilidade desses líderes com o restante dos membros da igreja. Tá? A responsabilidade que eles têm é gerar aperfeiçoamento para que haja um desempenho e, consequentemente, a edificação da igreja. Tá? É preciso aperfeiçoar esses membros para que eles tenham um bom desempenho no serviço cristão e isso resulte em edificação uns dos outros. Aqueles que têm dons de liderança devem ajudar os membros da igreja a colocar seus dons a serviço do reino, servindo uns aos outros em amor, e isso resultará numa igreja o quê? Madura. É isso que Deus quer. Né? Esse é o trabalho. Então, irmãos, quando organizamos cada pessoa no lugar que Deus escolheu para elas, todas as outras áreas de atuação da igreja funcionam o quê? Melhor. A tela só chegou na última palavra. Vamos lá de novo. Quando organizamos cada pessoa no lugar que Deus escolheu para elas, todas as outras áreas de atuação da igreja funcionam. A questão não é só trabalhar. A questão é trabalhar na área que você tem um chamado, que você tem um dom. Por isso nós fizemos uma avaliação de dons, para ajudar você a ir em direção da área que você tem um chamado. Porque é muito comum na igreja, nós temos muitas pessoas que, pelo menos a princípio, se dispuseram a servir. Mas é muito comum pessoas estarem servindo em áreas que não têm dom. Por obediência, por gratidão, por fidelidade. Mas começam, às vezes, não a obter resultado, o trabalho não sai do jeito esperado, a coisa não anda, e aí a pessoa começa a se frustrar. Eu não tenho dom, eu não tenho chamado, ou esse trabalho é difícil demais, me largaram aqui, e eu tenho que fazer tudo, porque para ele é difícil, porque ele não tem chamado para isso. Quem tem chamado, irmãos, ele tem prazer em fazer aquilo. Na verdade, ele fica até arrumando coisa para fazer na área dele, porque gosta disso. Então o problema está nessa confusão. E quando nós nos organizamos melhor e cada um ocupa a sua posição que Deus deu, o que acontece? A igreja funciona melhor, a pessoa fica mais feliz, nós cuidamos melhor uns dos outros, é bom para todo mundo. Fala amém. E quando chegarmos lá no último dia e encontrarmos com Jesus e ele perguntar para nós o que nós fizemos com os dons, com os talentos, você não vai precisar baixar a cabeça.
Você vai poder olhar nos olhos dele e dizer: Senhor, eu me dediquei o máximo possível. Está aqui, Senhor. Eu recebi tanto e estou entregando tanto nas tuas mãos. Fala amém, irmãos? É isso que Deus quer para nós. Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus. Irmãos, vamos pedir ao Senhor que abençoe-nos como igreja, para que nós possamos cuidar uns dos outros, servir uns aos outros, amar uns aos outros, para que nós tenhamos esse aperfeiçoamento, para que nós possamos ter um bom desempenho e que toda a igreja seja edificada em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nos colocamos em Tua presença nesta noite. Pai, nós lhe pedimos compaixão, misericórdia, Senhor. Nós queremos ser uma igreja conforme ensina a Tua palavra. Não queremos ser somente um grupo religioso de pessoas que vêm, assistem reuniões, ouvem uma palavra, voltam para casa e a vida continua a mesma. Nós já aprendemos que ser igreja é muito mais que frequentar um culto. Ser igreja, Senhor, é trabalhar e se esforçar em busca de uma melhoria de vida, de um aperfeiçoamento. Senhor, também é servir o nosso próximo, trabalhar com amor, para que nós tenhamos uma igreja edificada. Em nome de Jesus, Senhor, traga um novo tempo para a Tua igreja, para o Teu povo, para cada um de nós. Que os dons que estão na igreja sejam ativados, despertados, meu Deus, para serem colocados em prática. Pai, que nenhum de nós fique indiferente, Senhor, fique, meu Deus, sem compromisso, mas que nós possamos ter um crescimento, um avanço, Senhor, na Tua obra, para que a Tua obra possa cumprir o Seu chamado como igreja. Nós que temos os dons ministeriais, possamos ajudar, Senhor, no aperfeiçoamento dos santos, do Teu povo, Senhor. Pai, que cada pessoa cumpra o seu chamado, Pai, que possa desempenhar os seus dons com excelência e que nós possamos ser e viver numa igreja edificada. Nós lhe pedimos, Pai, em nome de Jesus, para que a Tua glória se manifeste fora da igreja, para que as pessoas sejam abençoadas, Senhor, porque nós temos sido abençoados, que nós possamos compartilhar o Teu amor e o Teu carinho, Senhor, o Teu cuidado, a Tua salvação, o Teu perdão, a Tua cura, a Tua libertação, aqueles que precisam também fora da igreja, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode assentar, queridos.